Oi, gente! Bom, então ontem a gente viu basicamente dois assuntos bem importantes, né? A respeito da citação e a resposta à acusação. Então nós vimos que depois que o juiz recebe a resposta à acusação, os autos vão conclusos a ele e lá ele pode analisar de novo a respeito daquele recebimento outrora realizado, né? Isso por quê? Porque nesse momento que ele recebeu o contraditório daquela denúncia, daquela queixa. Ele recebeu a resposta à acusação. Antes, quando ele fez o juízo de admissibilidade, ele ainda não tinha o contraditório defensivo, né? Perfeito. Mas eu falei no finalzinho da aula passada que, além da hipótese de rejeição da denúncia, nesse outro momento, após a resposta à acusação, existe uma possibilidade chamada de absolvição sumária. A absolvição sumária, portanto, me parece, como o próprio nome diz, muito melhor do que a própria rejeição da denúncia. E vou dizer por quê. O próprio nome diz absolvição. Significa, portanto, que temos uma sentença absolutória antes da fase da instrução probatória. A fase da instrução probatória vai acontecer lá depois, em sede de audiência, né? Ou em diligências complementares. Aqui é uma fase anterior a isso. Logo, se não temos uma fase de instrução probatória, ou seja, estamos no meio do processo, significa que é uma absolvição sumária. Porque ela é uma absolvição que vem antes, definindo o processo, no meio do processo. Por isso que entende por sumária. A gente também pode concluir o seguinte: se ela é uma absolvição com todos os efeitos que uma sentença absolutória que poderia ocorrer lá no final do processo, significa que se ela está sendo julgada nesse momento, ou seja, se há hipótese de absolvição neste momento processual, no meio do caminho, significa que as hipóteses para isso devem estar descritas em lei. Em outras palavras, para que aconteça uma absolvição no meio do processo, eu preciso de uma causa forte. Uma causa prevista em lei que independa de instrução probatória. Para que eu absolva um acusado ou uma acusada antes dessa fase de instrução probatória, eu preciso de dados concretos que independam disso. Dados esses que precisam estar em lei, no artigo 397. Portanto, a margem de discricionariedade do julgador para absolver sumariamente alguém é limitada, posto que é previsto em lei. Então, as causas para absolver sumariamente o processo devem estar escancaradas, né? E quando houver uma existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Lembram lá de direito penal das causas excludentes de ilicitude? É o que a gente vai usar aqui. Então eu tenho escancarado, por exemplo, uma causa de legítima defesa. Eu tenho escancarado uma causa que vai excluir a ilicitude do fato. Para isso, é necessário que os elementos que foram trazidos até aqui no processo evidenciem isso. Se eu precisar de um depoimento de uma testemunha, de eventual perícia,
para que tal causa seja reconhecida, aí eu não vou conseguir a absolvição sumária neste momento. Melhor dizendo, a absolvição neste momento. Por quê? Porque a lei declara aqui, ó, existência manifesta. Ou seja, uma causa indene de dúvidas. Eu não posso ter dúvidas a respeito da existência dessa causa excludente da ilicitude. Ela tem que se fazer presente sem qualquer elemento que possa vir a ser provado lá na frente. Ela deve existir já, essas causas. Elas devem existir ali naquela fase pré-processual. Mas, professora, você disse na aula passada que eu só posso considerar os elementos colhidos em fase pré-processual se reproduzidos em juízo. Sim, mas aqui é para efeitos defensivos. Aqui é em favor do acusado. Ora, se eu tenho uma causa nítida, evidente, manifesta, como diz a lei, que existe por si, eu não preciso de outro elemento probatório que corrobore com essa excludente da ilicitude, não tem por que eu fazer o acusado se submeter a uma fase de instrução probatória, de audiência, para que a absolvição seja reconhecida. Ela já se faz presente, tá? Por isso que o legislador utilizou a palavra causa manifesta, tá? Também, na mesma lógica, se houver uma causa manifesta de excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Por que salvo inimputabilidade? Veja, nas hipóteses de inimputabilidade, eu não vou ter uma absolvição sumária. Por quê? Nas hipóteses de inimputabilidade, o nome da absolvição é imprópria. É a absolvição imprópria e não a absolvição sumária que a gente fala, né? Então, vocês já aprenderam isso em direito penal. Quando eu tenho uma causa de inimputabilidade, a decisão correta é a absolvição imprópria. Lógico, nas hipóteses em que for possível isso. Que o fato, evidentemente, é a mesma lógica também. Não constitui crime. Ou seja, eu estou falando aqui de uma acusação, de um fato, uma acusação baseada em um fato humano que não é crime. Que por mais revoltado que esteja ali o órgão acusador mediante a prática de determinada conduta, tal conduta não é típica, tá? Não é crime, ok? Ou extinta a punibilidade do agente. E aí qualquer das hipóteses de punibilidade. Extinta a punibilidade do agente, tá? E aqui cabe uma pergunta. Lá nos pressupostos processuais e condições da ação, a gente viu que é preciso que não haja uma causa excludente da punibilidade. Veja, extinta a punibilidade do agente, nós temos aqui também. Logo, se existe uma prescrição, a gente sabe que lá, como elementos para o recebimento da denúncia, eu preciso também que o fato não esteja prescrito, porque eu preciso lá dos pressupostos processuais e condições da ação, que nós vimos. Logo, aparentemente, a prescrição ocasiona a rejeição da denúncia, porque falta um pressuposto processual ou condição da ação. Mas aqui também diz extinta a punibilidade do agente, que pode ensejar a absolvição sumária.
Significa dizer que, a exemplo da prescrição, eu posso ter tanto a rejeição da denúncia como a absolvição sumária. Duas decisões que eu posso ter e com efeitos distintos. Por quê? Só para que vocês saibam, a decisão que rejeita a denúncia faz coisa julgada formal. Enquanto a decisão que absolve sumariamente faz coisa julgada material. Tenho duas decisões com efeitos diversos. Significa dizer que eu vou utilizar a interpretação que melhor ocasione um benefício ao acusado. Se eu tenho uma hipótese de absolvição que significa a resolução do mérito, eu vou utilizá-la esta, porque a rejeição da denúncia não resolve o mérito. Então, existindo uma causa de extinção da punibilidade, a exemplo da prescrição, indulto, anistia, enfim, qualquer uma dessas causas, eu vou me utilizar da decisão que melhor traga um benefício ao acusado. A gente chama essa interpretação de favor rei. Tá? Então, a absolvição sumária, para todas essas causas serem reconhecidas, eu preciso que elas já se façam presente e independentemente de provas a serem produzidas em juízo. Elas são muito evidentes, tá? Elas são gritantes, são causas gritantes que saltam aos olhos. Pensem sempre nisso, ok? Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Aqui trouxe com o exemplo da excludente de ilicitude, a legítima defesa, estado de necessidade, enfim, né? E aí vocês podem estudar. Última fase, portanto, do nosso processo. Então, recapitulando, nós temos o oferecimento da denúncia, juízo de admissibilidade, entendendo que a denúncia deve ser recebida, o juiz vai mandar citar o acusado para que ele responda à acusação em 10 dias. Apresentada a resposta à acusação, arrolado o rol de testemunhas e todas as provas que eu desejo produzir, além da defesa técnica, vai conclusos os autos ao juiz, para que ele analise se é uma hipótese de rejeição da denúncia, ainda, ou ainda se é hipótese de absolvição sumária, sendo esta melhor do que a rejeição da denúncia para o acusado. Não sendo hipótese de absolvição sumária, o juiz irá designar dia e hora para audiência de instrução e julgamento. Por que instrução? Porque é aqui que as provas serão produzidas. Volto a repetir é ótimo, né? Digo novamente, o que foi produzido em fase pré-processual, ou seja, em inquérito, em procedimento de investigação, em qualquer elemento pré-processual, deverá, para ser utilizado, repeti-lo em juízo. Então, se a dona Joana falou no inquérito, a dona Joana, para que esse depoimento tenha valor, deve dizer a mesma coisa em juízo. Havendo contradição, vale sempre o que foi dito em juízo. A prova existe se for produzido em juízo. À exceção das provas consideradas urgentes ou as provas antecipadas, tá? Mas isso a gente vai ver em outra matéria. Mas são aquelas provas, só para que vocês não fiquem em dúvida, que necessitam da urgência, que não conseguem esperar até a ocorrência da audiência.
tá? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que tá lá com 102 anos de idade, que tá com a vida curta e, enfim, eu preciso tomar o depoimento dela porque não dá para esperar até a designação da audiência. Então, eu posso tomar esse depoimento dela antes dessa audiência. Não é matéria relevante nossa aqui, mas só para que vocês compreendam o que eu tô falando. Então, regra. Para que a prova tenha valor, ela precisa ser produzida em juízo, mediante contraditório. Perfeito? Então, não sendo o caso de absolvição sumária, o juiz irá designar dia e hora para a audiência, no prazo de 60 dias. Irá ordenar a intimação das partes, do defensor, testemunhas e ofendido. No caso de réu preso, o termo correto é que ele será requisitado. Por quê? Porque ele está sob a custódia do Estado. Então, o Estado que vai levá-lo, né, e terá a custódia de acompanhar esse deslocamento dele, né? Fica a cargo do Estado. E quais são os procedimentos da audiência de instrução e julgamento, pessoal? Primeira coisa, declaração da vítima. Lógico, se ela estiver viva, evidentemente. Oitiva de testemunhas. No procedimento comum ordinário, posso arrolar e ouvir 8 testemunhas de cada parte. Ou seja, acusação, 8 testemunhas, réu, 8 testemunhas, no procedimento comum ordinário. No procedimento comum sumário, esse número aqui vai para 5, ok? Depois da oitiva das testemunhas, e primeiro sempre a testemunha da acusação e depois a defesa, eu vou para o esclarecimento dos peritos, reconhecimento ou acariações. Tal fase é considerada facultativa, então nem sempre irá ocorrer. Depois dessa fase, eu vou para o interrogatório do acusado. Depois, hipóteses de diligências. Então, vamos supor que uma das testemunhas mencionou outra testemunha ou mencionou determinada prova que necessite ser produzida nos autos. Por fim, não sendo hipótese de diligências, haverá a fase de alegações finais orais. A ideia do legislador é trazer a audiência una. Isso depois da reforma de 2008. A ideia do legislador é que todos os atos da audiência fossem produzidos em um só dia, inclusive a sentença. Então, nessa ideia primária dele, as alegações finais, elas deveriam ser feitas de forma oral, pelo prazo de 20 minutos para cada parte. Depois das fases de alegações finais, haveria a sentença, devendo ela ser proferida de forma oral. Não é o que acontece em 90% das vezes, né? Muitas das vezes se torna impossível de as alegações serem feitas de forma oral, seja porque o processo é complexo, seja porque necessita de uma análise mais detalhada do que aconteceu durante a audiência, enfim, precisa de um preparo para que isso ocorra, da mesma forma como a sentença, né? Então, nem sempre o juiz ele está apto a julgar o caso penal imediatamente na audiência. Mas essa era a ideia do legislador, porque se entendia que, considerando as provas sendo produzidas naquele momento, haveria uma proximidade maior com as provas, razão pela qual o juiz se tornaria mais apto a julgar o caso imediatamente. A prática demonstrou que não é bem assim, né? Seja pelo acúmulo de trabalho, nem sempre o julgador tem possibilidade, não é nem querer, é possibilidade de entrar na audiência já com toda a memória do que aconteceu no caso penal, né? Então, da mesma forma como a própria defesa e acusação.
se encontram impossibilitados muitas das vezes de fazer as alegações de forma oral, tá? Então, as testemunhas, gente, importante, tá? Esse número de testemunhas que eu falei, 8 para o procedimento comum ordinário e 5 para o procedimento comum sumário, a gente não vai incluir nesse rol determinadas pessoas. Quem? As que não prestam compromisso legal. Ou seja, eu posso arrolar mais de 8 testemunhas. Por quê? Porque as que não prestam compromisso legal não serão incluídas neste número, ok? E quem que não presta compromisso legal? Gente, os doentes e deficientes mentais e os menores de 14 anos. Bem como as pessoas a que se refere o artigo 206. Quem são elas? O ascendente ou descendente, tá? Em cima e embaixo. O afim em linha reta. O cônjuge, ainda que desquitado, olha que retrógrado o legislador, desquitado, né? Separado, divorciado. O irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado. Filho adotivo, gente, olha, né? Nem necessitaria dessa introdução, mas vamos considerar que o legislador é de 1940, né? Então, filho adotivo, não, se é filho adotivo, é filho, não tem distinção, né? A gente sabe, o Código Civil modificou muito disso daqui, né? Veja como ele é ultrapassado o nosso Código de Processo Penal, tá? Salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias, tá? Ou seja, se de outra forma eu não conseguir obter determinada prova, determinado depoimento, e apenas estas pessoas souberem dos fatos, o depoimento dessas pessoas terá valor, assim como se testemunha fosse. Não que assim o número, eles são incluídos no número ali de 8 ou 5 testemunhas. Não. Eles ainda assim estão fora deste número de 8 ou 5 testemunhas. Porém, o valor de seu depoimento, caso de outra forma não seja possível obter, terá o mesmo valor que se testemunha fosse, ou seja, se prestasse juramento, ok? Os que nada souberem dos fatos, tá? Também não se inclui nesse rol de testemunhas, tá? Os que nada souberem dos fatos, então, testemunhas abonatórias, por exemplo, não sabem dos fatos, mas estão lá para abonar a conduta. Isso terá valor, por exemplo, em eventual dosimetria de pena, caso haja condenação. As chamadas testemunhas referidas. O que são testemunhas referidas? Veja, pode acontecer que alguma das testemunhas que antes falaram mencione determinada testemunha, determinada pessoa, que não se fazia presente ainda. Vamos supor, a dona Maria estava prestando depoimento e falou, olha, eu não vi direito os fatos, tudo que eu fiquei sabendo foi a partir da dona Joana. Eita, mas quem é a dona Joana? Ah, a dona Joana não está aqui arrolada como testemunha. Vamos incluir a dona Joana. Neste momento é necessário o quê? Diligências complementares. Aquela fase que eu mencionei para vocês, logo após o interrogatório. Então, nessa hipótese, a audiência será cindida, né? Então, ela será encerrada neste momento e, posteriormente, ela será continuada em outra data, em outro momento, tá? Depois, quando a gente conseguir arrolar a dona Joana. Tá? Então, as chamadas testemunhas referidas também não entram neste rol. Lógico, até porque não se sabia da existência delas ainda. E algumas das partes, e veja, as partes podem desistir de depoimentos. Vamos supor, eu arrolei 8 testemunhas. Eu quero desistir de uma delas.
por qualquer dos motivos. As testemunhas, né, eu que arrolei, eu posso delas desistir. Elas podem não ser mais interessantes ou já serem suficientes o depoimento das outras testemunhas, enfim, posso desistir por qualquer motivo. O que acontece? Há uma controvérsia se a outra parte precisa anuir com essa desistência. Ou seja, se eu, defesa, desisto da Dona Maria, se o Ministério Público precisa concordar com a minha desistência. A ideia dessa controvérsia, por que surgiu essa controvérsia, é porque alguns entendem que a testemunha não é da parte, mas sim do juízo, né? A partir do momento que você arrola as testemunhas, a testemunha é do juízo. Porém, nós precisamos compreender que a nossa Constituição instituiu o sistema acusatório. Embora não em sua plenitude, é verdade, porque o Código de Processo Penal não está tão alinhado com a nossa Constituição, mas a gente precisa compreender que nesse sentido, a gente precisa salvaguardar, embora com suas deficiências, o sistema acusatório. Razão pela qual, se eu arrolei determinada testemunha e essa prova não me é mais relevante, eu mesma que tenho ali a voluntariedade de arrolar aquela testemunha, posso dela desistir. E é o que acontece na prática, tá? O que às vezes acontece é que às vezes o juiz manda intimar a outra parte para tomar ciência da desistência. Né? Então, se o Ministério Público deixou de intimar, se o Ministério Público não quer mais ouvir determinada testemunha, quer dela desistir, manda-se intimar a defesa e vice-versa, né? Então, na prática, não se exige essa anuência. Isso na prática, tá? Observação. Sempre as testemunhas de acusação devem ser ouvidas antes das testemunhas da defesa, tá? É uma ordem. A gente precisa respeitar a ordem estabelecida para os atos da audiência, ok? E o interrogatório do acusado? O interrogatório também deve apenas acontecer depois de ouvidas as vítimas e todas as testemunhas. Primeiro da acusação, depois da defesa. E por fim, como último, né, a ser ouvido é o acusado, ok? Então, uma lei de 2009 prevê que o interrogatório pode acontecer por meio de videoconferência, em determinadas hipóteses. Mas a lei considerou que a videoconferência somente deve acontecer quando não houver outro meio do interrogatório de forma pessoal. Porque se compreende que a pessoalidade é importante no momento da tomada do depoimento. É ali que o juiz vai poder sentir como o acusado se manifesta. É naquele momento que o juiz vai poder analisar a forma como as perguntas são dirigidas àquele sujeito. Enfim, tá? A ideia de considerar uma exceção à videoconferência é essa. Porém, em tempos de pandemia e de coronavírus, a gente sabe que para que não interrompa, né, todo o curso processual de todos os processos do país, a videoconferência vem sendo muito utilizada. E aí, né, há uma discussão grande se é possível essa videoconferência, considerando que o legislador instituiu essa lei da videoconferência somente quando não for possível de ser feito de forma presencial. Nas hipóteses previstas, por exemplo, o réu se encontra preso e não for possível o trajeto por acarretar um risco à segurança, tanto dele quanto da sociedade, né? As hipóteses previstas aqui na lei. E há uma discussão se a videoconferência, agora em época de pandemia, foi uma recomendação do próprio CNJ. Mas o CNJ tem capacidade, aptidão
para legislar matéria de processo penal? Né? Então há uma controvérsia, uma discussão a respeito disso. Se o interrogatório do acusado pode, de fato, ser feito por videoconferência, porque se entende que se perde muito da pessoalidade, considerando que o CNJ não teria capacidade e aptidão para legislar. Enfim, reina-se e se espera que perdure o bom senso. Que nas hipóteses em que não houver risco de prescrição, nas hipóteses em que não há prejuízo de se aguardar o interrogatório para uma forma presencial pós-pandemia que a gente espera, o interrogatório possa sim ser feito de maneira pessoal, né? É uma questão de bom senso. Enfim, mas não é isso muito que vem essa análise nem sempre é muito aceita pelo judiciário, que compreende, não, precisamos dar efetividade, eficiência aos atos processuais, razão pela qual, considerando o período, vai interrogatório por meio da videoconferência, como se a exceção virasse a regra, né? Enfim, é uma discussão grande para a gente conversar nas nossas aulas síncronas. Então, o acusado ele será interrogado diretamente pelo juiz e, ao final, será permitida a intervenção das partes, né? Tanto defesa quanto acusação. Podem interpor perguntas, né? E aí a gente fala, ué, mas o juiz que vai interrogar o sujeito? E o sistema acusatório que o juiz deveria ser inerte? Mais uma coisa pra gente conversar nas nossas aulas síncronas. Havendo mais de acusado, o tempo previsto para as alegações orais das defesas serão consideradas individualmente. Então, havendo pluralidade, imaginem, né? Que coisa difícil que imagina um caso, por exemplo, de grandes operações policiais em que eu tenho lá, sei lá, 15 réus, 15 acusados. Imagina 20 minutos para cada. É bem complicado. Por isso que, embora essa regra, essa ideia do legislador de 2008 tenha sido louvável, nem sempre é muito praticável, né? É possível também que assistentes técnicos estejam presentes na audiência. Por exemplo, eu peço, né, determinada perícia. É possível que eu arrole um assistente técnico para que ele esclareça a perícia feita, né? Então, o Ministério Público, assistente de acusação, o ofendido, querelante, o acusado, poderão indicar assistente técnico. Ah, eu preciso de um parecer, de uma perícia de determinado engenheiro agrônomo, por exemplo, né? Então, é a aptidão técnica que vale nesse sentido. Esse assistente técnico é das partes, ok? Não é obrigatório, lógico, mas a lei determina que tais providências devem ser requeridas com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. Então, se eu quero arrolar um assistente técnico, pelo menos 10 dias antes da audiência, eu tenho que, assim, requerer. Depois disso, é possível o quê? Deve-se as alegações finais. Vimos aqui que a regra é que seja feita de forma oral depois da reforma de 2008. Porém, sabemos que, na grande parte dos casos, as alegações finais, elas não são feitas de forma oral, mas sim por memoriais, que a gente fala, tá? É possível também, havendo assistente técnico, que ele também apresente alegações finais, tá? Como regra, a gente sabe que deve ser feita de forma oral e ele terá um período ali de 10 minutos para oferecer as suas alegações finais. Não sendo o caso de alegações finais de maneira oral, também é possível que seja feita por meio de memoriais, tá? Sendo o caso de apresentação por memoriais, haverá o prazo de 5 dias, tá? Para que se apresente as alegações finais por meio de memoriais. Esse prazo de 5 dias, primeiro, se conta 5 dias para acusação, a acusação apresenta as alegações finais e somente depois é que a defesa vai apresentar as suas alegações finais, aí contando os 5 dias
após a intimação para apresentar as suas alegações finais. Ou seja, o Ministério Público, né, é intimado para apresentar as alegações finais por meio de memoriais, caso se entenda que ela não foi feita de forma oral. Então, o Ministério Público tem 5 dias para apresentar. Apresentou, né? Findo lá os 5 dias, apresentou as alegações finais por meio de memoriais. Recebe-se, né? O cartório recebe-se esses memoriais e aí procede-se a intimação da defesa para apresentar ali de maneira sucessivamente as suas alegações finais por meio de memoriais, tá? Então, esse prazo é contado a partir da intimação. Apresenta o Ministério Público e apresenta depois a defesa. Entende-se também que, havendo réu colaborador, ou seja, réu que fez lá uma delação premiada, colaboração premiada, como alguns pretendem, como alguns acham melhor o termo. Então, tendo ele feito lá, sendo um réu delator, esse prazo sucessivo deve vir antes da defesa do réu não colaborador. Ou seja, o Ministério Público apresentou, depois o réu colaborador e somente depois o réu que não é colaborador. Por quê? Ora, o réu que não é colaborador precisa saber do teor inteiro da acusação que lhe pesa. Precisa saber o que o Ministério Público disse e o que o réu colaborador também disse, para que depois, então, ele possa exercer a sua ampla defesa. Perfeito? Beleza? E tem a hipótese de que a audiência seja fracionada. Aquilo que eu falei, ela será ali separada. Então, começa a audiência num determinado dia e postergo para sua continuação para outra data, outro dia. Então, existem 2 situações que possibilitam esse fracionamento da audiência. Quando? No caso de realização de diligências imprescindíveis, requeridas e admitidas com fundamento no artigo 402. Então, vamos supor, eu preciso ali intimar a dona Joana, aquela testemunha referida pela dona Maria. Então, esse depoimento dela é imprescindível. Logo, eu vou fracionar a audiência para que a dona Joana seja ouvida em outra data, né? Então, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, querelante, o assistente e a seguir o acusado poderão requerer diligências, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Por que meu exemplo se refere a algo ocorrido na instrução, ou seja, na audiência? Porque é o que o legislador manda. Veja, se eu já sei da existência de determinada diligência, devo requerer antes da audiência. Eu só posso requerer essas diligências complementares, como o próprio nome diz, de um fato que ocorreu na própria audiência. Tá? Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício, veja que louco. Aqui, mais uma vez, temos o julgador saindo de sua inércia, porque ele pode considerar uma diligência imprescindível, né? Ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Ou seja, pode acontecer que a audiência seja fracionada para que se postergue em outra data, a exemplo de ouvir determinada testemunha, ou sendo essa diligência algo que eu não precise colher em audiência, por exemplo, determinado documento que independe de audiência, né? Eu preciso de uma diligência para busca de determinado documento mencionado na instrução, eu não vou precisar de outra audiência simplesmente para juntar determinado documento, né? Não é razoável. Nesse sentido, a audiência será encerrada sem aquela diligência. Essa diligência, portanto, virá nas alegações finais, tá? Ou se foi requerida pelo juízo,
em momento anterior ou depois, né? A depender de como essa diligência se proceda. Segunda hipótese de fracionamento da audiência, que é o que acontece em quase todos os casos. Quando o juiz reconhece que há uma complexidade do caso ou uma grande pluralidade de réus que se torne inviável as alegações de forma oral e a sentença de forma oral, né? Que é o que acontece na grande maioria dos casos, né? Falta aptidão para que se julgue determinado caso ali imediatamente na audiência. Perfeito? Então, gente, esse é o nosso processo, né? Do começo ao fim. E é assim que ele começa, é assim que ele termina, tá? Isso aqui é o procedimento comum, certo? Que difere-se em alguns pontos do procedimento especial, certo? Mas isso a gente vai ver as suas distinções nas próximas aulas, tá? Peguem as anotações, peguem todas as dúvidas que na aula que vem, de maneira síncrona, a gente vai saná-las, ok? Beijo pra vocês, sei que o vídeo ficou meio longo, mas era o que dava. Até, gente!